Muito boa noite, sejam bem-vindos a este debate. A 15 de dezembro de 1991, Cabo Verde realizava as primeiras eleições autárquicas por sufrágio universal e direto. Foi um momento histórico para o processo de consolidação e construção da democracia no arquipélago. Na liderança deste dossiê esteve e continua a estar a Comissão Nacional de Eleições, a CNE, que é um órgão superior da administração eleitoral em Cabo Verde, que acompanha e realiza todos os processos eleitorais. O tempo e as sucessivas eleições fizeram com que Cabo Verde granjeasse a reputação e reconhecimento internacionais. O país começa e passa a ser referenciado pela realização de eleições livres, transparentes, credíveis e ordeiras. Internamente, foi ganhando prestígio e reconhecimento como uma das grandes realizações na democracia cabo-verdiana, a ponto de se falar numa verdadeira cultura municipal em Cabo Verde. Hoje, 32 anos depois, estamos aqui para falar dos ganhos, também dos desafios que se colocam aos municípios em Cabo Verde. Comigo tenho dois convidados, Jacinto Santos e também Eugênio Veiga, cabo-verdianos pioneiros do municipalismo em Cabo Verde. Os dois foram os primeiros presidentes de Câmara. Jacinto Santos foi presidente de Câmara da Praia de 91 a 2000. Eugênio Veiga foi presidente da Câmara de São Filipe durante 20 anos. Teremos nesta noite um depoimento do Dr. Maurício da Luz, eleito municipal pelo Grupo Independente ProSal em 1991, que foi indigitado pelo Presidente da Câmara Municipal do Sal após a morte do Presidente Zeca Azevedo. Connosco estão também jornalistas de vários órgãos de comunicação social do país que terão oportunidades de colocar questões a todos os entrevistados. A todos, boa noite. Boa noite aos dois convidados aqui deste painel. Cumprimento também a todos os que nos assistem via plataforma Zoom e também nas antenas da televisão de Cabo Verde. Vamos então, meus senhores, é um prazer tê-los aqui. Os dois pioneiros, os gurus, podemos assim dizer, do processo democrático aqui em Cabo Verde. Vamos começar com uma pergunta muito simples e começo por si, Jacinto Santos. Como é que foi, há 32 anos atrás, o início, o arranque do municipalismo em Cabo Verde? Muito boa noite, obrigado à Comissão Nacional de Eleições por ter lembrado aos cabo-verdianos desta data que foi muito importante e marcante e continua a marcar ainda no nosso processo democrático. Bom, há 32 anos era uma coisa inesperada para mim, não é? Porque eu estava como o primeiro líder parlamentar do grupo parlamentar do MPD, aos 34 anos de idade. Eu tenho uma paixão enorme pelo parlamentarismo, pela boa polêmica, bom debate. E de repente fui confrontado com uma proposta, que uma proposta é simples. Eu conheci o falecido Cipriano Tavares. Ele tem uma longa experiência e vivência de confronto de luta anticolonial em Moçambique. Era um homem muito irreverente e como trabalhava em todas as zonas rurais da Ilha de Santiago e começamos a nos conhecermos nas lides de agricultura, trabalhava no INIDA. Então, quando se desencadeou, e em 1989, também estivemos juntos na comissão, no Conselho Deliberativo da Praia, que foi, digamos, demitido em 1989. Depois, quando se iniciou o processo democrático, todo esse processo de discussão de mudança do regime, eu fui ter com ele. Disse, olha, eu vim aqui, nós estamos a iniciar um processo, no estúdio rapacinho, está por cima ninguém que te acredita na nossa, e precisamos de pessoas com experiência, calijadas, com barba branca, para dar a credibilidade a essa coisa que não sabemos o que é que vai dar. Ele disse, eu não estou para essas coisas, não tenho idade para essas coisas e tal. Insisti, e acabou por acertar integrar a lista
de candidatos às eleições legislativas de 13 de janeiro. Bom, passadas as eleições, foram marcadas as primeiras eleições autárquicas a 15 de dezembro de 1991. Eu retomei o meu cargo no Instituto Nacional das Cooperativas e ele foi lá ter comigo. Disse, então, o senhor lá embaixo quer falar com o senhor presidente. Perguntei pelo nome, ele disse, Cipriano Tavares, manda subir. Ele disse-me, agora é minha vez. Por quê? Convidou-me para ser deputado, agora estou convidado para ser candidato a presidente da Câmara Municipal da Praia. Ele disse, mas por quê? A razão é simples. De todos os potenciais candidatos do MPD para a Praia, tu és o único que tem experiência do mundo rural e experiência de trabalho no mundo urbano. E o município da Praia compreendia a cidade da Praia, São João Batista, Santíssimo Nome de Jesus, São Domingos, São Nicolau Tolentino e Nossa Senhora da Luz. Bom, não dei nenhuma resposta, tive que fazer uma missão à Tanzânia, na companhia do meu amigo e assistente na altura, o Dr. Cláudio Furtado, e começamos a falar. Durante a viagem, pesei as coisas, mas com muita resistência, porque gostava do Parlamento. Então, decidi, Cláudio, tu vais, eu vou ficar aqui 2 semanas em Dakar. Durante 2 semanas fui para a Câmara do Comércio do Senegal e comecei a estudar, a ler intensivamente o processo de orçamentação municipal e a gestão autárquica, porque eu não conhecia a legislação autárquica em Cabo Verde, não conhecia o direito administrativo, tinha noções de gestão devido à profissão que eu tinha. Quando eu via, digamos, aquela maravilha, a questão da gestão autárquica, poder dispor de meios, alocar meios, definir orientações, e quando cheguei, regressei e fui ter com o Veiga, presidente do partido na altura, disse, eu quero ser candidato à Câmara Municipal da Praia. Estás louco? E a partir daí, depois de ter decidido, algum calafrio, no sentido de eu vou ter nas mãos a maior Câmara do país? Não pensei, porque já tinha uma experiência efêmera do Conselho Deliberativo, mas tinha 34 anos na altura, mas já vinha com uma longa experiência de trabalho social. Fiz muitos anos no trabalho no meio rural, depois decidi fazer uma experiência urbana, num projeto financiado pela ONG belga, Projeto de Desenvolvimento de Ponta d'Água, e comecei a construir. E a segunda coisa, depois de ter comunicado ao Presidente do Partido a minha intenção, comecei a estruturar uma ideia do projeto. Com base nessa ideia do projeto, eu era na altura coordenador político do MPD da região da Praia. A primeira coisa que eu fiz é apresentar o meu projeto. Esse é um projeto que eu tenho para o município da Praia para os próximos 4 anos. Mas havia mais 3 concorrentes. Fizemos uma espécie de primária. E quando ganhou, qual foi a sua sensação, rapidamente, para podermos passar aqui? O que é que tinha nas mãos por mais 4 anos? Como é que eu vou fazer com a bebê? A primeira coisa, disse, eu tenho que, dentro da equipa dos funcionários atuais, encontrar os melhores. Então, eu rodeei-me de uma equipa administrativa e tive a sorte de ter uma secretária municipal que é técnico autárquico, uma das melhores do país. Tive uma boa responsável administrativa, uma boa responsável de recursos humanos, uma boa contabilista e um bom tesoureiro e um bom responsável de finanças. Rodeei-me dessa equipa técnica administrativa e eu disse, bom, o primeiro confronto que eu tive é com as bases do MPD, porque havia muita pressão. Eu me lembro, uma pessoa disse, o Sr. Presidente vai continuar com o fulano de tal? Sim, ele vai continuar. Mas ele fez campanha contra si. Disse, e depois, ele é funcionário, eu vou e ele fica. Vamos. E assim fomos construindo
Depois de ter essa base administrativa, comecei a trabalhar a parte técnica, o urbanismo, a parte social, e construí, como também era muito novo, criamos praticamente uma comunidade de trabalho em que não havia muita separação entre a parte política, a esfera política e a esfera técnica e administrativa. Ok, muito bem. Foi assim os primeiros passos do Dr. Jacinto Santos à frente da Câmara da Praia. Vamos agora ao outro lado, vamos agora até a Ilha do Fogo, porque na altura, quando assumiu, não era São Filipe, era Ilha do Fogo. Como é que foi entrar numa iniciativa tão ousada? A cultura democrática estava a dar os primeiros passos em Cabo Verde, Ilha do Fogo, uma ilha pequena, há 32 anos atrás. Como é que foi, doutora Eugénio Veiga? Bom, para mim foi uma experiência inédita, mas também foi um momento emergencial. Emergencial no processo da minha candidatura propriamente dita, porque nunca tinha pensado antes poder iniciar um processo de político, sobretudo liderança do poder local. E era um principiante no processo e chegando à Ilha do Fogo, depois de ter aceito a proposta da minha candidatura, estando em missão em Dakar, foi telefonicamente, fiquei a pensar o que será de Eugénio na Ilha do Fogo, gerindo uma ilha não tão pequena, porque é a quarta ilha de Cabo Verde e tem quatro freguesias. Duas freguesias no concelho atual de São Filipe, uma freguesia em Santa Catarina, que é atualmente o concelho de Santa Catarina, e também a freguesia de Nossa Senhora de Ajuda nos Mosteiros. Evidentemente que tem chegado lá, a equipa se constituiu, mas eu pessoalmente não participei. Não participei por causa da falta de vontade, porque não conhecia os elementos suficientes. Tinha conhecimento apenas de um dos elementos integrantes da lista, por acaso não era de Fogo, era de Santiago, e nos conhecemos aqui na praia. E todo o processo se desenvolveu porque houve uma aliança estratégica, porque antes não havia cumplicidade entre os elementos da equipa, mas depois houve uma cumplicidade e houve um engajamento extremamente forte. E em cada uma das eleições foi uma lição para mim e para toda a equipa. Foi um processo inicialmente imprevisível, mas decorridos os 32 anos, julgo que a missão imprevisível se cumpriu satisfatoriamente. A ponto de ficar 20 anos. E aproveito esta oportunidade para cumprimentar as pessoas do Fogo, que sucessivamente renovaram confiança em mim e ainda me dispensam amizade. E também todos os cabo-verdianos. E parabéns, felicito a Comissão Nacional de Eleições pela excelente iniciativa, porque, na verdade, penso que o poder autárquico não deve ser exercido, talvez, clandestinamente, entre aspas. Deve ter a visibilidade e a comunicação social deve continuar a desempenhar este papel estratégico, fazendo com que a afirmação e a consolidação deste poder se faça e continue a dar passos expressivos no processo da criação de riquezas e bem-estar
para todos os cabo-verdianos. Pois é, até porque as eleições, o poder local é altamente reconhecido, o processo em si, a condução dos trabalhos feitos, e aqui trago para si uma outra pergunta que tem a ver com o papel da Comissão Nacional de Eleições e também uma outra ferramenta essencial e que é a Constituição da República. Até que ponto o papel da CNE e a própria Constituição da República foram determinantes na consolidação do municipalismo em Cabo Verde, Dr. Jacinto Santos? Digamos, a Constituição foi o marco que representa, digamos, a institucionalização da nova ordem política em Cabo Verde. Porque de 1975 a 1991 nós tínhamos a administração local, mais comumente designado por corpos administrativos locais, que dependiam do governo central e sobre a administração local havia tutela corretiva, não é? Então, como elemento do Estado unitário, assim foi concebida a administração local de 1975 a 1991. E com a Constituição da República, o poder local passa a ser reconhecido como um poder político autónomo. Deixa de ser uma mera administração municipal, mas um poder político autónomo. Isto é, nós tínhamos administração local, mas não tínhamos um poder autárquico, não tínhamos autarquia. Só passamos a ter autarquia quando as populações de cada concelho, de cada município, passaram a escolher os seus representantes livremente e de forma democrática. Esse é o marco. É um marco que cria problemas, porque ainda há pequenos atritos, tensões, porque o autarca é muitas vezes visto como um político menor, mas não é. O alicerce da democracia é o poder local. Não há democracia sem poder local, sem poder autárquico, forte, autónomo e independente. E esta percepção inicial de que o poder local, o autarca, é o político da segunda linha, não sei se o Eugênio enfrentou este problema, mas eu tive graves problemas em constituir listas. O que é que me quer dizer com político de segunda linha? Porque o foco, o poder que é mais visível é o poder do governo. O primeiro-ministro, os ministros, o secretário de Estado, etc. Então, por isso, nas primeiras eleições, logo a seguir a eleições legislativas, por exemplo, a taxa de abstenção foi de quase 45%, quase 50%. Porquê? Porque a cultura democrática, o conceito do novo poder instituído não estava bem, digamos, interiorizado, e as pessoas entendiam que bastava as eleições, a substituição do governo, já estava instalada a democracia. Então me lembro na campanha, falávamos, é preciso 3 pés, o caldeirão tem 3 pés, é legislativa, autárquicas e presidenciais, para completar o ciclo. Então foi difícil encontrar gente para integrar a lista, né? Sobretudo pessoas com determinado perfil técnico de formação. E não é por acaso que os primeiros autarcas de 91, mais de 80% eram professores ou gente ligada à saúde. Porque gente que tinha ligação direta com o povo, com a população. Então, encontrar mulheres para aceitarem entrar na lista, isso era um fim do mundo. Já lá vamos. Né? Era um fim do mundo. Então, essa percepção reflete-se também no relacionamento entre o Presidente da Câmara e os ministros ou o gabinete dos ministros. Portanto, sempre que eu queria falar com um membro do governo, quando me punha em contacto com o diretor do gabinete, eu não aceitava. Como é que jogou aqui o papel da CNE, que sempre, ao longo deste processo todo, também teve um papel determinante na consolidação deste processo? Sentiu que a CNE, que costuma intervir em momentos próprios, teve o seu papel determinante para que o processo possa ser conduzido? Decisivo, nós temos
Deste ponto de vista, eu considero a democracia cabo-verdiana uma maravilha. É um paraíso. Repara, faz-se as eleições hoje, publica-se os resultados à meia-noite e no dia seguinte parece que a gente não está em eleições nem em campanha. Ninguém reclama, ninguém discute os resultados eleitorais, há aquelas picardias próprias das campanhas, mas nunca os resultados eleitorais foram postos em causa. Isso é o garante da estabilidade política e democrática que temos hoje em Cabo Verde. Toda a gente aceita os resultados eleitorais. Por quê? Porque, de facto, o CNE funciona com independência, com iniciativa própria, e isto é muito importante para a credibilização de qualquer processo democrático. E tem mantido no tempo a credibilidade da CNE? E cada vez com mais acutilância, porque acompanho, acho que tem mais domínio hoje em dia do processo eleitoral, mais controle das informações, que permite, para além dos atores políticos, outros intervenientes participarem no conhecimento, no desenvolvimento e na teorização do nosso processo eleitoral. Eu acho que a CNE é uma fonte para quem tem a pretensão de trabalhar a sociologia eleitoral em Cabo Verde. Eu chamo a atenção dos senhores convidados. Este é um debate bastante, que se quer, elucidativo. Vamos aproveitar o tempo que nós temos disponíveis da melhor forma possível, gerir para que possamos esgotar todos os temas e esclarecer. A pergunta é a mesma para si. A Constituição da República e o papel da CNE em todo este processo. O Dr. Jacinto Santos fala numa questão importante, que é o poder ser praticamente um poder menor. Sentiu isso? Em primeiro lugar, para dizer que a lei magna se adotou, propriamente dito, depois das primeiras eleições autárquicas. As primeiras eleições autárquicas foram conduzidas a partir de uma lei transitória. Portanto, este aspecto, evidentemente que a Constituição em si, a lei magna, trouxe uma nova realidade, marcou definitivamente a ruptura entre o passado das autoridades desconcentradas que estavam diretamente ligadas ao governo central para instituir o poder local democraticamente eleito, quase que um pacto entre os eleitos e os cidadãos. Eu julgo que este facto contribuiu enormemente para a credibilização política, para a afirmação do poder local, que aliás, eu considero ser a raiz de todo o processo de democracia em Cabo Verde. Porque praticamente tudo se faz nas autarquias. É lá que estão as pessoas que votam e que participam nas eleições. É também nas autarquias que se constrói a base económica social. É nas autarquias que, de facto, temos tudo. É a base. E nenhuma casa pode ser considerada sólida se não tem uma excelente base. Como é que faz a ponte, então, com a afirmação aqui do Dr. Jacinto Santos? Eu concordo plenamente com diz que é um poder menor. A afirmação dele. Bom, tanto evidentemente que não é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é totalmente diferente com relação à importância estratégica do poder local. Mas não poderia deixar de considerar que, efetivamente, o ponto de vista dele é coincidente com o meu pensamento. Porque o meu pensamento, com relação a essa atitude do poder central, com relação ao poder local, de facto, é uma pedra no sapato para descredibilizar permanentemente o poder local. Aliás, eu entendo que mesmo a Constituição prevê órgãos
e supramunicipais. Mas eu entendo que nunca se deu um passo concreto para a sua instalação. Por quê? Porque eu penso que o poder central tem medo do poder local e também o poder local possivelmente poderá ter receio de um outro órgão supramunicipal e também do inframunicipal. Eu acho que, efetivamente, esta matéria deve ser devidamente debatida e a melhor solução encontrar, porque o mundo atual está em permanente transformação. O que antes acontecia com espaço alargado no tempo, hoje acontece em fração de segundos. Seja transformação de âmbito econômico, social, político e cultural. Eu acho que, efetivamente, devemos dar passos expressivos e concretos para que Cabo Verde continue a ganhar, ganhando com a consolidação do poder local, com a criação dos órgãos do poder local supra e inframunicipal. Eu julgo que a Comissão Nacional de Eleições tem feito um trabalho meritório. Evidentemente, durante todo o percurso, são vários anos de eleições legislativas, presidenciais e autárquicas e não tem havido queixas maiores. Mas eu julgo também que poderá haver necessidade de melhorias, porque como é uma instituição também que tem ser humano na sua gestão e o ser humano está sempre suscetível de melhoria, mas também de alguns atropelos. Este debate é precisamente para se encontrar soluções. 32 anos é a altura para um refreshment daquilo que de bom se fez até agora. O mote desta nossa conversa é propor alternativas, não é por acaso que foram escolhidos os dois nesta primeira fase, Sendo assim, Dr. Jacinto, eu pergunto-lhe se o modelo administrativo eleitoral trouxe ganhos para a qualidade das eleições autárquicas em Cabo Verde. Inquestionavelmente trouxe ganhos, mas o sistema eleitoral municipal precisa de alguns ajustamentos para, digamos, criar, para consolidar o processo democrático que leva à construção do poder local. Por exemplo, o grande déficit que temos em Cabo Verde, no nosso sistema municipal, tem a ver com a Assembleia Municipal. Os partidos não colocam toda a sua atenção na escolha do presumível presidente da Assembleia Municipal, como o fazem em relação a candidatos a presidente de Câmara. Isto é um déficit grande no nosso sistema, porque a Assembleia Municipal tem o poder de fiscalizar a execução administrativa e financeira do município e tem que ter autonomia operacional e tem que ter alguns elementos que podem ser importados do sistema parlamentar para permitir duas coisas: que a oposição democrática municipal se concretize, porque a dinâmica do processo eleitoral tem mostrado que progressivamente vamos ter câmaras pluripartidárias, temos câmaras minoritárias, temos poder local executivo partilhado. Isso reflete também nas eleições para a Assembleia Municipal. Nós já tivemos em caso
Santa Catarina, em que o MPD ganhou o Executivo e o PCV ganhou a Assembleia Municipal. Portanto, o presidente de um outro partido. Então, a minha proposta concreta é que devia ser utilizado o mesmo preceito para a eleição do presidente da Câmara Municipal. Portanto, é presidente da Assembleia Municipal o candidato ou candidata da lista mais votada. E o vice-presidente e o secretário seriam eleitos indiretamente pela Assembleia Constituída. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é uma aberração, a palavra não é mais simpática, que é a questão da acumulação de mandatos. Eu e Eugênio, antes de 95, data de aprovação do Estatuto dos Municípios, podíamos suspender a função de presidente e ir ao Parlamento discutir. Portanto, eu suspendi o mandato de presidente da Câmara para participar na discussão da aprovação da Constituição da República e da aprovação do Estatuto dos Municípios. Com o Estatuto dos Municípios, a lei eleitoral, nós temos uma disfunções enorme. Nós temos o vereador e o presidente da Câmara é inelegível para o círculo onde exerce as funções, mas temos deputados a exercer funções de presidente da Assembleia Municipal, ministros a exercer função da Assembleia Municipal. Isto cria uma vantagem para um ator político que utiliza dois estatutos. Tem um estatuto de eleito municipal, tem um estatuto de deputado. Contrariamente, a lei estabelece que os eleitos locais têm direito à imunidade, mas ainda não se legislou sobre imunidade para os eleitos municipais. Então há um desequilíbrio no sistema, porque, como deputado, utiliza o Parlamento para introduzir no debate parlamentar questões do foro estritamente municipal. E o autarca não está lá para defender, não está lá para rebater. Portanto, eu acho que o sistema eleitoral tem que introduzir no leque das inelegibilidades relativas a proibição do deputado também ser candidato a vereador, presidente de Câmara, primeiro no ciclo onde exerce a sua função do deputado. E é urgente que se faça isso? Eu acho urgente porque só vemos o deputado parlamentar. O presidente da Câmara não está lá para defender. Não é? O que é que os deputados fazem? Trazem, como o que o Eugênio disse, a cobertura mediática do poder local é bastante desequilibrada em relação à cobertura que se dá ao poder central, tanto aos ministros, aos governos, etc. Um assunto não tem eco a nível do território. Para ter eco, usa-se o Parlamento. Mas estamos a ferir o parlamentarismo. Estamos a ver aqui alguns presidentes de câmaras neste debate, que também agradecemos, como agradecemos a todos, alguns inclusivamente a concordarem com, pelo menos abanarem com a cabeça, no sentido de levarem em devida conta o que está a dizer aqui o Dr. Jacinto Santos, é a ideia que tem em relação a estes pequenos pontos que precisam urgentemente de ser atualizados, sob pena de não seguirmos em frente numa democracia, num poder autárquico tão bem referenciado como é o nosso? Evidentemente que, grosso modo, concordo com o ponto de vista expresso pelo, posso chamar de colega, Jacinto Santos. Eu julgo que este e outros instrumentos devem ser permanentemente aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento não deve ser para muito longe, deve ser o urgente, mais breve possível. Porque, infelizmente, em todos os instrumentos jurídicos adotados, há algumas referências que, de facto, colocam estatutariamente o poder local na subalternidade. Esta é uma realidade. Mesmo a Constituição da República, apesar de considerar a autonomia do poder local como irrevogável em caso da sua
alteração, revisão, mas, no entretanto, consagra grande parte também à obrigatoriedade administrativa do poder local perante o poder central. Porque é absurdo, quanto a mim, que o poder local, com a autonomia, com a legitimidade que tem, igual à legitimidade do poder central, ter que prestar conta administrativa permanentemente ao poder central. São as atas, até as atas das reuniões, conta de gerência, orçamento, o estado da saúde municipal. Portanto, o poder local, em princípio e estatutariamente, deve cumprir isso. Eu, pessoalmente, defendo que, para um melhor poder local, é necessário, fundamentalmente, aqui tenho um ponto de vista um pouco diferente do colega, devemos primar, talvez, pelo mesmo sistema das eleições legislativas. Uma lista única. E essa lista é que dita o presidente da Câmara Municipal de cada um dos municípios. A lista vencedora. E, evidentemente, que dessa lista sairá também o presidente da Assembleia Municipal. E o presidente da Assembleia Municipal passaria a ter duas legitimidades complementares. A legitimidade democrática direta pelos votos alcançados e também a legitimidade dos elementos eleitos da lista ganhadora e, igualmente, da lista eventualmente perdedora. Várias propostas aqui, teses diferentes. Infelizmente o tempo já está a correr, não dá para estarmos a pedir ao Jacinto, pelo menos, que comente a outra proposta aqui, mas são propostas que ficam para avaliação futura. A ideia é exatamente lançar pistas para o aprimoramento do processo autárquico em Cabo Verde. Entra aqui uma questão que é fundamental e que tem a ver com a cidadania. É o poder local que está mais próximo do cidadão. A minha pergunta é: como avaliam a participação cidadã neste processo? Ou perguntando de uma forma ainda mais concreta, acham que essa participação cidadã tem-se vindo a ser aprimorada ou nem por isso, ao longo dos anos? Este é a democracia local, o processo participativo local, para mim é o elo mais fraco do sistema municipal cabo-verdiano. Desculpe, qual é o elo mais fraco? A participação do cidadão. A participação no sentido da capacidade de escrutínio da gestão pública local. A capacidade de acompanhamento do escrutínio dos grandes investimentos públicos locais que têm um impacto na transformação dos territórios e no modo de vida das pessoas. Portanto, a forma como se urbaniza, a forma como se faz um loteamento, a forma como se faz um plano urbanístico, a forma como se fazem os traçados, não é apenas uma questão física. Tem a ver com que modelo, que tipo de vida eu quero implantar no espaço loteado ou urbanizado. A própria urbanização tem a ver com o tipo de vida, o modo de vida, que tipo de cidade estamos a construir. E isto é muito importante. Embora a lei preveja a participação dos cidadãos, mas nós já sabemos que a literacia democrática é baixa em Cabo Verde, a auscultação pública que a lei obriga é insuficiente. Mas não é por causa da inexistência de mecanismos legais estabelecidos. Portanto, a Lei Quadro de Descentralização Administrativa de 2010 marca um novo paradigma para
o sistema autárquico cabo-verdiano, que nenhum governo pegou nele de forma consequente. Digamos, a lei administrativa de 2010 impõe profundas reformas do sistema municipal e da educação, e não se fez rigorosamente nada, em consequência da lei, que introduz elementos inovadores. E uma das inovações desta lei, em matéria de participação do cidadão na vida pública local, obriga que, na orgânica dos municípios, devem existir obrigatoriamente estruturas que garantem a participação efetiva dos cidadãos. Estamos aqui neste debate a propor soluções. A solução já está prevista na lei, falta a regulamentação. A sua concretização. A sua concretização, mas o mais importante, do meu ponto de vista, é que 32 anos depois não temos nenhum instrumento de participação direta dos cidadãos na vida pública local. Portanto, não está regulamentado o referendo local. Um grupo de cidadãos podem opor a um modelo de urbanização que a Câmara pretende impor. Não há um mecanismo de sair da democracia representativa para a democracia direta, para permitir, primeiro, que se salvaguarde os interesses instalados. Na cidade da Praia, nós temos um problema gritante, não sei se no Fogo, em São Filipe, existe. As pessoas têm medo de comprar lotes que fiquem na linha da frente, porque não têm nenhuma garantia que uma outra equipa camarária autorize a construção, um loteamento num lugar que não estava previsto. E a literacia urbanística dos cabo-verdianos é extremamente baixa. Quer dizer, o cidadão tem pouco conhecimento sobre questões urbanísticas no relacionamento com o poder local. A quem cabe? Estamos a tocar aqui numa questão muito essencial, vou ter que reduzir o seu tempo e vamos ter que acelerar também por causa da questão tempo. A quem cabe promover essa questão que é fundamental, acabar com a iliteracia de que fala e fazer com que o cidadão conheça de facto quando é que deve agir para exigir mais. O cidadão conhece, o cabo-verdiano tem uma grande capacidade reivindicativa, mas numa perspectiva pessoal. Política? Do interesse pessoal, quando está em jogo, por exemplo, mesmo nas sessões da Assembleia Municipal, o período antes da ordem do dia aberto ao público, nos termos da lei, é para a explicitação de problemas que têm a ver com a comunidade. Mas as pessoas olham na Assembleia Geral, na Assembleia Municipal, com uma segunda instância para fazer queixas contra um vereador que não dispensou tal coisa a seu favor, um diretor, etc. Não é para tratar de questões pessoais. Mas essa parte de coletiva tem o associativismo, que é uma coisa, mas funcionar dentro da perspectiva da ação coletiva, grupos de pressão, grupos de interesse, é fundamental porque há um perigo enorme de homogeneização, digamos, da população do determinado concelho. Nós temos que ter em conta que num concelho há vários interesses económicos, sociais, políticos, culturais, de grupos socioprofissionais que procuram influenciar as decisões municipais em função dos seus interesses. E o Presidente da Câmara e a sua equipa têm que ter uma vigilância sobre si próprio para fazer como é que os interesses gerais resultem num todo coletivo em benefício da comunidade. Mas sem matar os interesses específicos de cada grupo que a Constituição lhes dá todo o direito de reivindicação, fazendo pressão. Vou ter que equilibrar um pouco o seu tempo, está com muito mais intervenção, está muito pertinente, de facto, as suas intervenções, mas também o tempo aqui equilibrado para o Sr. Eugênio Veiga. O que é que me diz em relação à questão, mesma questão colocada ao Sr. Dr. Jacinto? Se quiser, eu volto à mesma questão, ou a relembrá-lo da questão, e aproveitava desde já para ganharmos mais tempo para falar de uma questão extremamente falada, que tem a ver com as desigualdades, que é muito mais visível nos municípios, nas câmaras,
Como é que, independentemente da pergunta que vai ter que responder, como é que as autarquias têm driblado as questões das desigualdades, a ponto das desigualdades sociais não serem utilizadas para fins outros? Bom, em primeiro lugar, para dizer que os cidadãos também fazem parte deste processo todo, independentemente da legislação. E eu digo até que há muitas legislações em Cabo Verde, mas precisamos de boas leis, justamente para poder colmatar esta realidade que, por vezes, contribui para distanciar cidadãos do processo de pensamento e de concretização de ações úteis no seu próprio território. E, por isso, julgo até que, face a essa realidade, há cada vez mais menos interesse da participação das pessoas nas questões político-partidárias. Porque eu lembro-me que, nos primeiros anos, havia um entusiasmo grande das pessoas, seja fora do quadro das reuniões da Assembleia Municipal, mas em todo o processo, em toda a fase. Eu julgo que esta matéria deve ser bem ponderada, porque pode estar a indiciar desgaste acentuado e até algum desconforto do relacionamento entre os eleitores e os eleitos. A legislação existe, mas é a sua regulamentação. E há muita coisa na legislação que também automaticamente se prorrogou, porque não tem estado a ser cumprido. E nesta matéria, julgo que efetivamente temos muito a fazer com relação à possibilidade de aproveitamento desse potencial da cidadania na construção da visão do processo de desenvolvimento, na participação do processo de desenvolvimento e na sua avaliação consciente, porque são cidadãos que integram a lista, são eles que fazem campanha eleitoral, são eles que contribuem para o processo de desenvolvimento e também são eles que fazem avaliação, chumbando ou continuando a dar tanto. São muitos deles também vítimas das desigualdades sociais. Como é que entende que a questão de desigualdade social, que é uma questão tão falada, porque atinge, é mais visível a nível do poder municipal, como é que esta questão tem sido acautelada, tem sido trabalhada pelos autarcas aqui em Cabo Verde? Bom, é uma realidade nacional e, evidentemente, toca todos os municípios. E como o poder local é o poder de proximidade, é o poder também de agilidade no processo de desenvolvimento, convive diariamente com a realidade no seu todo. A experiência minha em São Filipe, particularmente, porque na Ilha do Fogo, depois, portanto, houve elevação de Nossa Senhora da Ajuda, imediatamente à categoria do Conselho, tivemos isso em devida conta em todas as nossas realizações, em todos os programas implementados durante os 20 anos. E é justamente por causa disso que a cidade de São Filipe, em 91, era uma cidade desintegrada, mas já em 2012 era e é a cidade talvez mais integrada e com ordenamento urbano
e também um plano de desenvolvimento para evitar a expansão da cidade com alguma desordem. Mas não é só cidade. Nós tivemos o cuidado justamente para criar condições para combate à pobreza, de fazer com que a energia elétrica pudesse chegar a todo o município de São Filipe. Fizemos aquilo com recursos municipais. Da mesma forma, projeto de água. Da mesma forma, conseguimos massificar o ensino secundário em São Filipe, concedendo transporte gratuito, para além de outras durante intervenções. 20 anos. A questão financiamento é uma questão que também importa falar aqui neste debate, mas por uma questão de justiça temos que, já que estamos a falar de todo o processo, como começou, vamos ouvir alguém que em 1991, participou nas eleições, na qualidade foi eleito municipal por um grupo independente, está na Ilha do Sal, não pôde estar aqui presencialmente, mas hoje em dia o mundo é plano, pode-se perfeitamente ter outras pessoas do outro lado com a sua visão sobre esse processo autárquico em Cabo Verde. Vamos agora chamar o Dr. Maurício da Luz, que tem também o seu testemunho. Na altura, não foi fácil, as dificuldades eram muitas, éramos quase todos inexperientes. A única pessoa que tinha uma grande experiência ao nível municipal, portanto, era o Zé Azevedo, o resto nós todos éramos inexperientes. Mas com aquela força de querer ajudar, com aquela força de querer ver algo novo nesta ilha, conseguimos suplantar todas as dificuldades inerentes. Uma das maiores dificuldades era precisamente problemas financeiros. O nosso povo, com o nosso programa, conseguimos angariar toda a simpatia do povo, dar-nos o seu voto de confiança. Eu apelo à população que tenha mais participação nos atos eleitorais, porque o resultado das eleições depende da sua participação na vida política desta ilha. Lamentavelmente, ainda este povo não atingiu aquele grau de educação política, grau de cultura política, para saberem que a democracia pôs-lhes na mão uma arma muito especial, que se chama voto. O voto é o garante da boa gestão que se pode ter no município ou no país. Aqueles que futuramente vierem a assumir cargos políticos nesta ilha, que o façam com a ideia de que estão lá para servirem aqueles que depositarem o seu voto e a confiança neles e não para se servirem. Uma coisa certa, eu estou muito satisfeito com todo o processo eleitoral que se tem feito em Cabo Verde. Cabo Verde, dentro do SPALOP, tem sido um exemplo. Infelizmente, dos outros países ainda não conseguiram atingir esse tipo de democracia. Essa democracia em que de respeitar a vontade popular. Cabo Verde, como eu disse, nós paulatinamente vamos aumentando o nosso grau de democracia. As pessoas vão aumentando o seu conhecimento ao nível político, porque só isso, só com esses conhecimentos é que realmente as pessoas vão se libertando e eleger aqueles que realmente possam dar um futuro melhor. Não esqueçamos que aqueles com quem o povo vota, a quem o povo dá a sua confiança, é para gerirem este país. Agradecemos a intervenção do Sr. Maurício,
que entrou neste debate diretamente da Ilha do Sal. Temos Praia, Santiago, Fogo e também Sal como independente. Vamos continuar, o tempo urge. Jornalistas estão aqui que vão colocar também perguntas, mas ainda há algumas da minha parte que têm a ver, perguntava há bocado das desigualdades, queria focar consigo na questão do financiamento. É a pedra no sapato dos autarcas em Cabo Verde? Esse é um problema central, porque pelo financiamento se pode medir o grau da descentralização de um país. Portanto, nós temos 22 municípios e era suposto o conjunto desses municípios terem uma maior participação na execução de investimentos locais do que o Poder Central. Não é? Isto diz-nos que ainda temos uma administração pública, apesar da instalação do poder local, ainda de matriz fortemente centralizadora. Isto porquê? Porque desde 1989, já na Lei de Bases das Autarquias Locais, está prevista uma norma importantíssima e fundamental para reduzir a tensão, os atritos entre o poder local e a administração central, que é uma lei sobre a delimitação de competências entre o poder central e os municípios em matéria de investimentos públicos locais. E todos os presidentes de câmaras estão contentes com o PRA, porque permitiu a massificação de investimentos que transformaram o território, mas o PRA não é um programa municipal. O PRA é um programa do governo que contratualiza com os municípios a sua execução. Não é? E aí entra o problema do financiamento. Por quê? O grosso do financiamento dos municípios advém do Fundo Financeiro Municipal. Em algumas situações corresponde a quase 60%, e há municípios que o Fundo Financeiro Municipal corresponde a 72% dos recursos totais que mobiliza para a realização das suas competências. E vemos a discrepância enorme que existe. E o Fundo Financeiro Municipal é um fundo estruturante, mas é receita municipal, não é uma dádiva do governo, está consignada na lei. Mas os municípios, do meu ponto de vista, têm um ponto fraco, que tem a ver com a tradição administrativista do poder local que nós herdamos do passado. Portanto, só agora os municípios começam a dar mais atenção à questão económica, ao desenvolvimento económico local, à criação de riquezas, à promoção do setor privado, parceria público-privada. Porque até em termos de emprego, a visão que ainda está no Estatuto do Município é extremamente redutora. Imaginem que a função dos municípios em matéria de emprego é selecionar mão de obra não qualificada para o emprego público. Só em 2010 que foram introduzidas novas competências em matéria de promoção de atividades económicas e de empreendedorismo, mas não está regulamentado. Por exemplo, termino esta parte. É indubitavelmente que os níveis que Cabo Verde atingiu em termos sociais e económicos deve-se muito à intervenção dos municípios. Mas não temos nenhum indicador para medir a contribuição dos municípios na criação do produto interno bruto. Temos as contas regionais, mas não vai a cada município. Não há nenhum indicador para medir a contribuição dos municípios na criação de empregos, diretos e indiretos. Não há indicadores para medir a contribuição dos municípios na luta contra a pobreza, na execução das desigualdades. Porquê? A nossa estatística é muito macro e pouco meso e micro. E então não temos dados quantificados para medir a contribuição efetiva dos municípios. À vista desarmada, podemos ver, como disse o Eugênio, os municípios revolucionaram,
tudo que é transporte escolar, tudo que é construção de escolas, liceus, caminhos vicinais, eletricidade rural, que chamávamos na altura, um conjunto de realizações que melhoraram as condições de vida das populações, mas 32 anos ainda não temos um anuário municipal, onde podemos encontrar toda a estatística meso do ponto de vista de acompanhamento dos municípios na concretização dos objetivos e metas nacionais. Portanto, como é que se mede o índice de Gini nos territórios? Permita-me aqui só um pequeno detalhe. Estamos a falar de 32 anos de história, mas temos uma Associação Nacional de Municípios que é considerada uma associação forte. E é um pilar. E está a elencar um conjunto de ações urgentes que precisam ser feitas, mas eu pergunto, como é que tem sido a articulação entre a Associação Nacional dos Municípios e a concretização dessas ações urgentes? A Associação Nacional dos Municípios é um elemento estruturante do sistema municipal cabo-verdiano e a Constituição lhe dá-lhe essa prerrogativa. Tem sido muito importante na articulação de políticas, às vezes com pouca visibilidade, e em matérias de legislação devia ser muito mais acutilante, porque há muita legislação, como disse o Eugênio, que mesmo não querendo, entra em conflito com as competências e autonomia municipal. Mas eu quero relevar um aspecto muito importante que vai marcar os próximos tempos em matéria de investimento. O programa PRA foi financiado pelo Governo. Com a crise de Covid, está aqui o Sr. Presidente para testemunhar, 2020 deixou de haver dinheiro porque houve uma redução de 14% das receitas fiscais do Estado. A Associação Nacional de Municípios contraiu, isso é uma novidade, embora a Câmara Municipal já o tinha feito em 2013, contraiu um empréstimo obrigacionista de 920 mil contos para continuar um programa que é do Estado. E a pergunta que eu faço, porquê que os municípios, Sr. Presidente, não reivindicaram a municipalização, a transferência da competência para a execução FRA? Porque está a executar um programa público com recurso a empréstimo obrigacionista que paga uma taxa de juro de 5%, não é? Por um período de 5 anos. Mas esse é um elemento novo para mostrar que municípios em Cabo Verde ainda têm um espaço enorme para construir engenharias financeiras para, paulatinamente, saírem da dependência do financiamento do Estado, que continua a ser fundamental em qualquer circunstância. Está aqui neste painel, neste debate na plateia, o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios, certamente está a tomar boa nota, porque estão a sair daqui pistas que podem vir, de facto, a reforçar o poder local, o municipalismo em Cabo Verde, mas há, Dr. Eugênio Veiga, uma questão que hoje em dia está na ordem do dia, chama a atenção e que tem a ver com a dinâmica partidária. Como é que a dinâmica partidária está a influenciar as autarquias em Cabo Verde? O senhor esteve 20 anos, tem propriedade para responder a esta questão, que é uma questão que, aliás, está a preocupar muita gente e queremos soluções. Mas antes de mais, neste aspecto de financiamento, porque é uma ferramenta essencial para a definição de políticas e concretização de ações. E eu julgo que este processo deve merecer atenção prioritária, porque devemos trabalhar cada vez mais para reforçar a autonomia do poder local. E muitas vezes esse figurino existente tem estado a colocar, por vezes, o poder local como um empreiteiro e que julgo que é desprestigiante. E neste quadro, eu considero que, para o futuro, que deve ser hoje, devemos pensar
na integração imediata de fundo de turismo, fundo ambiental e também para como financiamento, como receitas municipais, à semelhança do critério utilizado para rateio de receitas do Orçamento do Estado para o Poder Central e o Poder Local. Eu penso que isto dará um impulso grande à afirmação cada vez mais do poder local e deve ser privilegiado. Evidentemente, com relação aos partidos políticos, não tive poucos atritos, são muitos, mas também, evidentemente, que, verdade seja dita, no início foi o partido que assegurou todo o processo, principalmente no processo eleitoral. Estamos a viajar no tempo e a chegar nos dias de hoje. Como é que vê, portanto, todo este processo da dinâmica partidária? Bom, de qualquer maneira, portanto, sendo partido, evidentemente que tem que ter o espaço próprio e, por isso, tem que ter a responsabilidade na constituição da lista e, eventualmente, no acompanhamento do processo de gestão autárquica. Portanto, julgo que sim. Agora, eu entendo que cada vez mais, embora a lei já prevê isso, é promover candidaturas independentes, porque há grande parte do setor da sociedade civil que fica de fora porque às vezes não se revê em nenhuma das listas partidárias. Deixa-me fazer uma questão concreta. Esteve 20 anos, tem uma experiência de gigante no poder autárquico. Como é que vê o que se passa na Câmara da Praia, o que se passa na Câmara de São Vicente? Soluções. As pessoas querem soluções para se ultrapassar. Na sua ótica, com tanta experiência, como é que vê esta dinâmica partidária no sucesso, na continuação do sucesso do municipalismo em Cabo Verde? Peguemos nos dois casos concretos. Infelizmente, é uma situação não muito desejável. E está a acontecer em 2 municípios, talvez dos mais importantes do país. E, por isso, mais uma vez, é lamentável. E essa solução, no quadro da legislação atual, não estou a vislumbrar, pelo menos nos poucos meses que estão a faltar para as próximas eleições. Evidentemente que devemos pensar no futuro. E pensar no futuro é justamente por isso que lancei a ideia de repensarmos no futuro o figurino. Em vez de continuar com uma lista autónoma para a Câmara Municipal e uma outra para a Assembleia, pensar numa lista única e igual à das legislativas e, assim, penso que a estabilidade e mesmo a participação da cidadania será tanto seguramente mais intensa, porque o Executivo Municipal poderá integrar elementos da lista, mas também poderá ir buscar competências fora da lista, desde que tenha, de facto, potencial e possam dar, portanto, uma contribuição importante. Termino aqui, mas antes, ouvir o Dr. Jacinto Santos em relação a esta questão que eu coloquei e que tem a ver com a dinâmica partidária, focando nas soluções para eventuais casos ou cenários, tais como os que acontecem na Praia de São Vicente. Eu analisei a série de 8 eleições autárquicas gerais regulares feitas no país e uma só eleição intercalar para a Câmara de São Vicente. Em 91, candidaturas
de grupos de cidadãos independentes foram maioritárias. E compreende-se porquê. O PCV estava a sair de uma eleição com uma grande derrota e o MPD não houve um relaxamento no sentido que as eleições, o sistema já está conformado, já temos governo, eleições municipais não têm tanta importância. Então, lá onde tanto o MPD como o PCV não tinham condições de apresentar listas próprias, apoiaram grupos de cidadãos, mas maioritariamente constituídos por cidadãos afetos a esses partidos, militantes ou simpatizantes, etc. Tivemos esse pico. Depois tivemos um outro pico em 2020, por exemplo, na praia. Mas, à medida que o sistema se estabiliza, grupos de cidadãos começa a ser um fenómeno residual no nosso sistema político local. Porque os partidos cada vez mais se consolidam e ocupam espaço. Porque, independente da orientação ideológica dos dois partidos do governo, os dois procuram alargar o máximo possível a sua base eleitoral de apoio. Então, começa, digamos, a estreitar o espaço de intervenção do grupo de cidadãos independentes das eleições municipais e confirma-se a natureza de base partidária do sistema político cabo-verdiano. Só em situações de exceções em que o grupo de cidadãos ganharam eleições. Primeira exceção, São Vicente, 91. Enquanto os partidos estavam distraídos, outros com a derrota, outros com a vitória, Onésimo Silveira começou a construir a sua base. E ganhou eleições com gente do MPD, com gente do PCV, com cidadãos independentes. Depois, tivemos, em 2004, na sequência da situação de ruptura no MPD, o Grupo Cidadão, liderado por Jorge Santos, ganhou as eleições em Santo Antão, com o apoio do PCV, contra o candidato no MPD. Depois tivemos no Fogo, com o Grupo Cidadão, contribuiu para... Não ganhou as eleições. Não ganhou as eleições. Mas permitiu que o MPD ganhasse as eleições porque houve fratura no seio do próprio PCV. Depois, São Nicolau, 2016, em que um responsável político do MPD entrou em contradição e liderou um grupo também e ganhou as eleições, com a margem mínima. E Boa Vista. Do resto, em situação de normalidade, eu prevejo dificilmente teremos grupos cidadãos independentes, a não ser pelo desgaste e o desencanto dos eleitores em relação ao desempenho dos partidos. Uma nota. Lá onde o grupo cidadão tem o voto concentrado, tem hipótese de entrar na Câmara ou entrar na Câmara na Assembleia. Mas lá onde haja dispersão, o caso paradigmático da praia em 2020, houve 10 grupos de cidadão. A soma de votos concentrado num grupo permitiria esse grupo de cidadão que tivesse um assento na Assembleia Municipal. Mas nenhum desses grupos consideraram eleger um membro da Assembleia Municipal, a dispersão. E esse é um elemento de estratégia. Com concentração do voto, um grupo de cidadão independente na praia, por força da aplicação do método ONTO, da proporcionalidade, terá sempre possibilidade de ter representação na Assembleia. Agora, 10 grupos de cidadãos a concorrerem, é impossível terem a representação. Mais um ponto importante sobre a abstenção. Também eu estive a analisar a série de 8 eleições. A taxa média, por cada ciclo eleitoral, aproxima dos 40%. A taxa mais elevada acontece Praia, São Vicente e Ilha do Sal. 45%, 46%.
43. O que coloca um problema sério, que o amigo Eugênio levantou, da participação eleitoral. Se o poder local é o poder que está mais próximo dos cidadãos, é o poder em que o eleitor toca o seu representante, fala com ele diariamente. Se não consegue falar com ele nas audiências, vai à sua casa, em todos os sítios. Como é que se explica tão elevada taxa de abstenção em eleições municipais? É um fenómeno que tem que ser estudado profundamente, porque cada vez que há desgaste do sistema, há um desencanto, e há um relaxamento, um descontentamento, e as pessoas não participam com o seu voto. E o que não se quer é que percamos o estatuto e a referência que Cabo Verde tem tido, pelo menos a nível das eleições, com boas eleições e credíveis, e cada vez com mais participação cívica ordeira. E porque este debate também tem lugar, jornalistas de todos os órgãos de comunicação social do país, o espaço é plural, a Comissão Nacional de Eleições pensou em todos, pensou inclusivamente nos convidados em ter também uma plateia multidisciplinar. Vamos agora dar vez e voz a outros jornalistas que estão aqui, provavelmente com outras questões, que eu não levantei aqui, deixei espaço também e margem para outras questões, e comecemos pelo representante da Rádio Comercial, Adilton Gomes. Muito boa noite a todos. Agradeço a CNE para esta feliz ideia de trazer para o público este tema muito importante. A minha questão vai para os dois que estão a debater esta questão, que tem a ver com a questão da fraca participação dos cidadãos. Abordaram aqui algumas questões. Eu queria saber pistas e orientações que nos dão acerca de como mudar esta mentalidade das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, nós é que agradecemos, porque perguntas diretas, sucintas, que permitam respostas rápidas, assim todos terão a oportunidade de colocar as questões. Como estava com a palavra, passo o microfone para o Dr. Eugênio Veiga para responder a esta questão. Ok, obrigado. Para dizer o seguinte, que infelizmente tem havido sucessivamente cada vez mais o aumento de abstenções nas diferentes eleições, não apenas no poder local. E se o poder local é de proximidade e de confiança, é também lá onde a manifestação de descontentamento pode revelar-se muito mais acutilante, porque uma simples resposta negativa, mesmo fundamentada a um dos eleitores, pode fazer com que o eleitor não participe no processo eleitoral. E julgo que nesta matéria devemos esforçar-nos para uma cultura de cidadania e de participação dos eleitores no processo eleitoral. E também considero que, por vezes pode haver exagero da classe política durante o processo eleitoral, propriamente dito, nas campanhas eleitorais, com promessas dificilmente realizáveis. E, evidentemente, que com o passar do tempo, cada cabo-verdiano está mais atento, e sempre esteve atento, mas agora cada vez mais, e tem mais cultura do que outrora. E, por isso, eles fazem a avaliação. Se entendem que os poderes, seja o poder local, seja o poder central, têm estado a prometer e a não cumprir, será um motivo de descontentamento e, provavelmente, de não participação no processo eleitoral, votando.
Senhores, já estamos com limitação de tempo, vamos ser diretos, um bocadinho mais sucintos nas respostas, porque temos ainda mais 3 jornalistas. Jacinto Santos. Acho que nós temos que apostar decididamente na educação e no desenvolvimento da cultura democrática em Cabo Verde. Isso tem que começar nas escolas, nas universidades. Por exemplo, estudos dizem que a participação cívica e política nos Estados Unidos baixaram a partir do momento que deixou de existir programas que incentivavam de forma opcional os cidadãos a participar na vida cívica e comunitária, introduzindo fatores de diferenciação. Por exemplo, um aluno, por exemplo, um ciclo universitário, tem 50 horas opcionais, não é obrigado. Na mesma circunstância, um aluno que fez 50 horas opcionais e outro que não fez, dá-se vantagens àquele que teve empenhamento cívico. Ora, nós precisamos de mais empenhamento cívico em Cabo Verde. Mas a abstenção é um fenómeno das democracias modernas. Há países que os governos são escolhidos com 30%, digamos, da participação dos eleitores. É um fenómeno que tem a ver com a própria agenda da democracia. Uma das fragilidades da democracia é, às vezes, a incapacidade de responder às necessidades e aspirações das pessoas em tempo útil. Por isso que eu acho que o fenómeno da abstenção precisa ser estudado com um olho científico, porque, da minha observação, da análise que eu fiz dos dados, uma grande maioria dos eleitores são os chamados eleitor racional calculista. Isto é, vota em função do interesse que pode ter em dar um determinado sentido à sua votação. O eleitor ideológico, aquele que vota no partido, independentemente da qualidade da candidato, das candidaturas, das propostas, é cada vez menos, não é? Então, esse elemento da sociologia eleitoral, sobretudo os partidos deviam investir nisso, para poderem definir os seus discursos da campanha, etc. Mas é um fenómeno sério, porque poderemos chegar a uma situação em que as pessoas não se sentem representadas no sistema. Já estamos com 1h25 minutos. Isso é um perigo que as democracias modernas estão a correr e caminho aberto para os populismos e extremismos de toda a natureza. E vejo que o que estão a dizer aqui dá pano para manga e poderá também ser motivo de outras conversas. Passamos imediatamente a Cristina Moraes, em representação a Balai. Pergunta rápida, o nosso tempo está a esgotar, e também aos 2 convidados que sejam mais rápidos ainda. Boa noite. Eu gostaria então rapidamente de colocar uma questão sobre a limitação de mandatos. Salvo erro, em agosto de 2019, foi aprovada em Conselho de Ministros uma proposta de lei que falava numa limitação para 3 mandatos consecutivos. Penso que o CID terá reagido criticado, não é, esta proposta. O PSV, na altura, acho que mostrou-se receptível para debater. No vosso caso, o que é que pensam sobre esta proposta? Sim, gostaria que partilhassem a vossa opinião sobre a limitação de mandatos. Rapidamente, tenho uma lista de 5 jornalistas, RTP África, muitos, portanto, a limitação de mandatos foi o problema colocado. Rapidamente, Eugênio Veiga, em 1 minuto, para responder a esta questão. 1 minuto. Bom, do meu ponto de vista, acho que cada eleição é uma eleição. E se há legitimidade confirmada, se há, tanto, confiança do eleitorado, não devemos limitar mandatos. Portanto, eu acho que devemos deixar, tanto, que o eleitorado decida, mas não tanto legalmente. Jacinto Santos. Nos termos da lei. Eu, desde 92, fui contra 2 propostas. A primeira proposta que o Eugênio disse,
porque a proposta do sistema municipal que o Eugênio disse aqui é a proposta que estava na lei de bases das autarquias locais, da eleição indireta do presidente. Digamos que corporizava um sistema que tecnicamente se denomina diárquico. Ora, nós passamos para um sistema municipal poliárquico. Temos um sistema, 3 órgãos independentes. Assembleia Deliberativa, Executivo Colegial e Executivo Singular. Eu acho que o problema não está no sistema, o problema está nos atores políticos, que às vezes têm dificuldade em interpretar o sentido do voto dos eleitores. Quanto aos mandatos, também fui contra. O meu fundamento é o seguinte: se fosse uma eleição uninominal, eu seria a favor da limitação de mandato. Mas uma eleição de escrutínio de listas partidárias fechadas, apresentadas pelos partidos e grupos de cidadãos, não faz sentido a limitação de mandato. A limitação de mandato é o desempenho. Se tem mau desempenho, vai para casa. Seu tempo terminou. Carmen Martins, Infopress. Rapidamente, temos muito pouco tempo, excelentíssimos senhores. Carmen, abrir o microfone, senão passamos... Ok, muito boa noite e obrigada pela oportunidade também. Gostaria de fazer uma pergunta aos dois. A minha pergunta tem a ver com a lei de bases do orçamento municipal que foi retirado recentemente, ou que foi chumbado na Assembleia, na sessão da Assembleia Nacional. Qual é a análise que fazem dessa decisão, do chumbo dessa proposta de lei e o que é que isso representa para o poder local? Se o poder local saiu enfraquecido com essa decisão. Vamos ter que, agora, microfone, 1 minuto, senão fechamos, porque senão passamos o tempo e os outros jornalistas que tiveram a cortesia de cá estar, é desagradável. Portanto, máxima capacidade de análise possível nas respostas. Vou ser muito sintético mesmo. Bom, eu não conheço a lei propriamente dita, ou o projeto da lei, mas se essa lei previa melhoria substancial de meios financeiros para a autarquia, foi mal chumbado. Jacinto? Espero que seja... Eu já tomei posição sobre isso. O Eugênio foi 20 anos presidente da Câmara. É uma boa prática o presidente levar a proposta de orçamento para o Executivo votar, não é apreciar, votar, deliberar. Portanto, é um contrassenso, porque analisei muitos sistemas do governo, é de bom senso, é bom para o Presidente da Câmara levar o seu projeto para o Executivo aprovar. Muito bem. Só uma coisa, na minha prática pessoal, nós éramos todos o mesmo partido. Quando eu pressentia com um vereador... Estamos sem tempo, Jacinto. Não era, isso é muito importante. Mas porque o tempo... É importante o que eu vou chamar a pedagogia democrática. Quando eu pressentia com um vereador, não era a favor de uma determinada proposta, solução, o que é que eu fazia? Chamava o vereador, discutíamos e chegámos a um consenso. Quer dizer, o Presidente não impõe o projeto municipal. Ok, vamos ficar por aqui e teremos a oportunidade de retomar. Vamos agora ter com o representante do País, jornal O País, Élica Vasconcelos, também rápido. Jacinto, o nosso amigo Eugênio está a ser agradecia também. Muito importante as suas intervenções, mas deve imaginar o que é gerir o tempo. Não sei se já não está, ganhamos o tempo. Vamos passar a Steven Siebel da TVA. E vou começar por si agora nas respostas. Muito rapidamente, parabenizar a CNE por esta iniciativa. Estamos aqui a falar do passado, presente e o futuro está à porta. Eleições autárquicas de 2024, eu falaria da participação cidadã. Há um desafio grande. Como é que podemos fazer para que haja um maior envolvimento dos jovens no desenvolvimento do poder local, para que os jovens não possam ser vistos como meros eleitores de 4 em 4 anos? É tudo. Para si,
Jacinto, muito rapidamente, e não se esqueça da questão da A paridade democracia dá aos jovens essa possibilidade. Se eu pudesse dar um aconselhamento, façam um grupo de cidadão independente, compacto, único, para disputar as eleições entre os dois grandes. Se dispersarem um voto, desaparecem. Cleider Cardoso, RTP África, depois passo para si. Já não há tempo, lamentavelmente vou ter que gerir. Não sei, a não ser que tenha... faz questão. Cleider, da RTP África, pode até na resposta rapidamente pegar na questão do jornalista da TVA. Boa noite, Caio Vieira Cardoso, faço correção. Estamos a terminar o ano de 2023 e apenas 54% das instituições cabo-verdianas, isto inclui também as autarquias, prestaram contas de 2021. Para vocês, o que é que explica este déficit administrativo? Para si, os nossos não conseguiram perceber bem. Se falar ligeiramente mais devagar. Ok. Eu disse que estamos a terminar o ano de 2023 e apenas 54% das instituições públicas, isto inclui as autarquias, prestaram contas de 2021. Prestaram contas. Apenas 54%. O que é que explica este déficit administrativo? Bom, é um mau sinal. E eu julgo que devemos dar um sinal diferente. E esse sinal diferente é que prestamos contas o mais breve possível. Keila Reis, para terminar. Boa noite. E considerando a nova divisão administrativa, consideram que algumas ilhas foram mais beneficiadas e outras prejudicadas de uma certa forma em relação ao financiamento e recursos disponibilizados? Keila é da Praia FM, não... Tiver. Da Tiver. Jacinto, passo para si. Rapidamente, é a última. Rapidamente. Eu proponho uma nova divisão administrativa para o país, em consequência da Lei Quadro da Descentralização Administrativa. O novo paradigma introduzido no sistema municipal é que nós passamos a ter em Cabo Verde 3 categorias de autarquias: município, regiões e inframunicipais. Mas o que é que acontece? O Parlamento está a discutir ainda a reforma do Estatuto dos Municípios. Nós devíamos já ter em Cabo Verde, a partir de 2010, Estatuto das Autarquias Locais, com normas dirigidas aos municípios, categoria base, normas às regiões administrativas e normas às freguesias, assim como o sistema. O regime financeiro devia ser das autarquias locais e não o regime financeiro municipal. Significa que os dois partidos responsáveis pelo sistema estão a incumprir, digamos, em matéria daquilo que foi a maior reforma introduzida em 2010. Eu não posso terminar este debate sem falarmos de um dos ganhos grandes, daquilo que pode ser considerado alguma mais-valia e que foi uma inovação, foi a Lei da Paridade. Teve maior impacto nas eleições autárquicas. Como é que os senhores veem a participação das mulheres também no municipalismo, no poder local em Cabo Verde? A pergunta é para si, depois termino com Jacinto Santos e terminamos assim o debate porque o nosso tempo esgotou-se. Bom, eu julgo que a lei em si foi oportuna, embora pessoalmente considere que as mulheres têm o mesmo direito do que os homens, assim como os jovens têm o mesmo direito. Eu julgo que no início havia uma resistência grande por parte das mulheres na integração da lista, embora tenham participado positivamente na formatação das ideias, no processo das campanhas eleitorais e mesmo no processo de desenvolvimento. Penso que estamos num bom caminho, mas devemos continuar a acarinhar, a apadrinhar cada vez mais esse processo de participação feminina. Eu sei, eu tenho experiência de que não é muito fácil. Tenho experiência recente em Santa Catarina, é que houve praticamente a rejeição da integração feminina para liderar a lista
da Assembleia Municipal. Por isso, julgo que há pensamentos díspares. A lei existe, mas há necessidade de continuarmos a trabalhar arduamente neste processo. Como é que vê este processo? Participação feminina na política, com enfoque no município? Analisei a evolução da participação da mulher numa série de 8 eleições e 2020 foi um salto brutal. Em termos de mandatos, 2020, as mulheres estão aproximando dos 40% no Executivo Municipal 41%. E 41%, e na Assembleia Municipal um pouco mais. Mas onde há uma injustiça enorme é na liderança dos executivos. Portanto, há 32 anos depois, temos uma só mulher presidente da Câmara, nas circunstâncias em que foi. Portanto, durante esses 32 anos, tivemos Vera Almeida, Isaura Gomes, Isaura Gomes, ninguém mais. Outra senhora do Santo Antão, Rosa Rocha. 3. É muito pouco. É muito pouco, significa, e nos executivos municipais, as mulheres são, a diferença ainda é enorme. Meus senhores, acreditem que foi um prazer enorme ter estado neste debate, muita coisa por dizer, muitas pistas também saíram desta conversa com dois, eu passo o termo gurus, ou dois experts do poder autárquico aqui em Cabo Verde, reconhecido por todos. O projeto da CNE, da Comissão Nacional de Eleições, que visa precisamente colher subsídios para melhorar o processo autárquico em Cabo Verde, que nós sentimos-nos orgulhosos quando ouvimos boas referências lá fora, mas sabemos que aqui queremos melhorar ainda mais e com inputs como os que acabamos por deixar aqui na presença do Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios, aqui à minha frente, que de certeza tomou boa conta também, todo o staff da CNE aqui presente, um staff no feminino, que também quer ver mais mulheres nas lideranças políticas e não só. Julgamos ter deixado aqui algumas pistas para inovações. O que se quer é inovar, melhor contributo, melhores eleições, melhores políticas públicas. Portanto, é assim que terminamos este debate. Agradecemos aos jornalistas, aos senhores jornalistas que estiveram presentes aqui com as perguntas. Agradecemos aos senhores convidados que formaram esta belíssima equipa. Vejo aqui a antiga primeira-dama, a doutora Lígia Fonseca, entre tantas outras ilustres, todos são ilustres aqui, figuras, desde também representante de instituições internacionais. É assim que nós queremos fazer debates, é assim que nós queremos debater ideias, trocar conhecimentos, trazer soluções em nome de um Cabo Verde muito mais plural e mais desenvolvido. Da minha parte, foi um prazer ter estado convosco. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada aos dois também. Está aqui o Lima da Cruz, foi presidente da Câmara da Boa Vista, do 91. Boa Vista, ainda por cima. Eu topo o Lima da Cruz, outro guru do poder autárquico, mas já estamos a fechar. Boa noite.